Bom, conforme eu já havia prometido para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre os temas. Vocês estão aqui notando que eu abri o edital exatamente na parte de conhecimentos, né? O tema da prova da PRF vai ser extraído daqui, de algum desses conhecimentos. Bom, vamos lá primeiro, só para a gente lembrar de uma questão importante. Gente, essa primeira dica que eu vou dar sobre temas, a primeira dica que eu dei ela foi bem abrangente. A segunda já foi depois que eu fiz a minha aula e outra história, porque eu já preparei a aula toda, etc. Já fiz todos os meus recortes, conversei com os professores de diversas áreas e colhi com o pessoal da minha equipe um monte de resultados de pesquisa sobre provas do CESP. Enfim, então a gente vai ter um desenho. Quando chegar em janeiro, eu vou lançar outro vídeo sobre temas, porque janeiro já é bem perto da prova e aí o recorte fica cada vez melhor. Embora eu já tenha uma boa dica para você começar a nortear o seu estudo, tá? O seu tema, ele vai ter essa característica aqui. Tá vendo esse item 23.1.2? Que fala que cada item da prova poderá contemplar mais de um objeto de avaliação? Perfeito. Isso aqui tem a ver com a prova objetiva tão somente? Não, porque a banca fala das provas. A última prova que a PRF fez, né, a PRF pediu no item 1 contrabando, tá bom? No item 2 pediu efeitos do contrabando para a economia e saúde pública, tá? Para a economia e para a saúde pública. Isso aqui já não é mais direito penal. Aqui embaixo é conhecimento geral. E pediu medidas, né, que pudessem mitigar as ações de contrabando. Então isso aqui também não é direito penal, já virou o quê? Atualidades, esse tipo de coisa, tá bom? Conhecimentos gerais. Então, veja que a banca já tem essa tradição de trazer uma prova mesclada, uma prova transversal. E vai acontecer novamente, porque o item 23.1.2 deixou isso bem claro. Vai contemplar mais de um objeto da avaliação. Então, vamos lá, gente. O que nós temos aqui? Naturalmente, a avaliação vai cair em peso. Atenção. A partir da geopolítica, ela começa a ter um desenho. Então, muita coisa que eu vou apontar aqui, não é que vai cair só isso. É para você juntar com isso e mais um item do direito, tá bom? Então, por exemplo, em geopolítica, a gente tem uma chance enorme de cair alguma coisa ligada à sustentabilidade e ao clima. É um dos assuntos preferidos do CESP, né? O CESP sempre procura observar o que está se decidindo no poder para depois lançar o seu ponto de vista. Lembrando que o Brasil se recusou a sediar a COP25, né, que é aquela conferência do clima que vai fechar os nossos acordos, né, a assinatura em relação ao Acordo de Paris, que é um acordo importantíssimo para a cooperação com o clima. Então você precisa ler sobre essas questões, tá? Até porque você vai ver que a parte geopolítica que eles trouxeram aqui, fazendo algumas modificações no edital anterior, ela tem todo um peso para esse lado. Ó. Veja só, vários assuntos aqui têm a ver com isso. Você pega aqui, por exemplo, ó, macrodivisão do espaço brasileiro, biomas, domínios, ecossistemas, tem que entender, tá bom? Política e principalmente gestão ambiental do Brasil, principalmente a que houve nos últimos anos, tá certo? O que mais que nós temos aqui que chama muita atenção? De novo, olha só, geografia e gestão ambiental. Ocupam 3 itens de um edital de 8 itens. E não é só isso não, existem assuntos que são transversais. Quando você pensa na integração do Brasil ao processo de internacionalização da economia, você vai se lembrar que o último tema da Polícia Rodoviária Brasileira tratou exatamente de quê? Tratou de você falar sobre os efeitos do contrabando sobre a economia brasileira. E os efeitos de sair do acordo climático sobre a economia, como é que ficam? Tem efeitos? Tem efeitos. Porque a maior parte das cláusulas de comércio internacional, dos acordos de comércio transnacional, ele tem o quê? Tem cláusulas ligadas à preservação do meio ambiente, tá certo? Então vamos ter efeitos sim. E aí, quer dizer, aqui está uma proposta que eu trouxe para vocês, que é interessante, vocês podem observar. No curso, a gente está montando essa proposta se preocupando principalmente com a forma de expressão, tá, gente? Por que forma de expressão? Porque vocês vão ver que na Polícia Federal, como eu sempre venho dizendo para vocês, o tema de redação ele tende a ser fácil. É claro que esse tema de redação seria um tema difícil. Esse tema seria um tema relativamente difícil.
Por isso que precisa se preparar e o edital estava muito assim chamativo para ele. Claro que no correio eu vou falar de mais temas, mas eu chamo a atenção para o seguinte: a tendência é fazer uma elaboração relativamente fácil. O problema é a expressão. O que aconteceu, por exemplo, no concurso da Polícia Federal foi isso. Muita gente sabia falar sobre as prerrogativas da PF com relação à Constituição, certo? Muita gente sabia falar, né, citar um exemplo do trabalho da PF em relação à proteção aos direitos humanos, né? E havia o último, como sempre, o CESP pede, que é a parte de sugestões, medidas. Muita gente soube falar de sugestões. O problema é um item que o CESP tem levado a sério, que é a coerência. Sem coerência, não tem concurso público, tá, gente? Então tem que casar. Todas essas explicações, elas precisam ter uma coerência. No próprio grupo de escolha de prerrogativas de área, por exemplo, você tem que fazer escolhas dentro de um conjunto coerente. Então, no curso, quando a gente fala que a gente acerta tema, vou te explicar. Aí já é uma malandragem, né? Não tem jeito. O que a gente faz? Por exemplo, quando você chega aqui no Turma, deixa eu ver se consigo abrir aqui ao cursinho, né? Vamos lá. Aqui é o nosso curso, Turma de Redação. O que acontece? Aqui no Turma, a gente lançou 2 cursos para PRF. Por enquanto, são 2 cursos. Esses 2 cursos, eles somam, tá? Eles vão somar para vocês... Não tá nem aparecendo aqui o título do curso, tudo bem. Chama Turma de Redação. Eles vão somar para vocês 9 temas, porque o curso completo tem 4 temas e o treino tem 5. Fala, poxa, mas o curso completo tem 4, o treino tem 5. Vou explicar, porque o completo envolve toda uma diversidade de alerta em relação a pegadinhas, né? Que, igual eu falei para vocês, conteúdo fácil, estrutura danosa, né? Estrutura bastante sinuosa. E também envolve o português em provas comentadas. Você tem aqui, tem participação de professores de conhecimento específico e por aí vai. Então, o completo é completo mesmo. Apesar de ter um conjunto menor. Mas os temas mais, naturalmente, aqueles temas de calor humano, né, eles aparecem muito aqui. O treino também traz temas de calor humano, porque eu falei para vocês, são 9 temas, então eu vou abordar praticamente quase todo o edital, em todos os sentidos. E aqui, cada treino é orientado. Aqui também, cada treino é orientado. Fala, aqui neste treino vamos trabalhar desta forma. No próximo treino vamos trabalhar de outra forma. Tranquilo? Então, só estou avisando isso aí, porque nós estendemos, o pessoal pediu, a gente compreende. O pessoal da PRF é um pessoal que costuma ficar muito sem dinheiro quando sai o concurso. Não estou discriminando ninguém, não. Estou falando de uma realidade. Por quê? Porque o cara espera muito por esse concurso, né? Os alunos esperam muito por esse concurso. Ele demora a sair, então os estudos começam 2 anos antes, aquela loucura. Quando eles saem, o aluno já gastou tudo que tinha, tipo, mal vai sobrar dinheiro para ele viajar, e se ele passar no concurso, ele tem que sobrar dinheiro para fazer os exames. É uma loucura, tudo tem que pensar nessa parte aí. Então nós prorrogamos aquele Novembro Black, a gente prorrogou aí para dezembro, né, para dia 5 de dezembro. Então dá para fazer com calma, não precisa desesperar, não precisa para pedir, para pagar assim, assado. Tá lá, tem desconto, você vai pagar, pode dividir esse preço aqui em 12 vezes, né? 3 vezes, 12 vezes sobe um jurinho. Não saberia dizer o que para vocês aqui, mas vocês vão ver no ato de compra o que acontece. Em 3 não sobe. Então isso facilita um pouco, tá? Diminuiu a cervejada de dezembro, você não vai poder beber muito, você tem exame logo depois, tá certo? Cuidado aí com a ferratina, né? Brincando, mas você tem que focar. Então a gente tem isso aqui. Mais pra frente, a gente vai lançar um conjunto de simulados, mas eu não quero lançar isso agora porque eu já sei como é que aluno é. Ele entra em simulado sem saber nada. E Deus me livre corrigir texto de aluno que não tem consciência de expressão. Então não dá, né? Nem não vou fazer isso com você que é um engodo, uma mentira, né? E vou ser bastante exigente em relação ao simulado para só entrar no simulado que já vem se preparando, tá, gente? Então é isso, primeira dica. Depois eu volto com mais dicas aí. Se você gostou, se inscreva no canal, clique aí nesse sininho, tá certo? Para você... Dê o joinha, né? Para você poder ir acompanhando, né? Que aí você passa a receber no seu e-mail toda vez que a gente entrar aqui no YouTube, tá bom? Beijão!